Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês. Eu nunca havia tido o privilégio de poder participar de uma programação aqui com os irmãos, mas aqui é a Zona Sul também, não é? Aqui na Zona Sul, acho que eu fui só ao Leblon, na PIB do Leblon, mas é muito bom poder conhecer um pouco mais do espaço aqui de nossa cidade, especialmente porque, como missionários, a gente tem o privilégio de poder ir em várias igrejas. É muito legal saber que onde a gente vai, a gente consegue encontrar corpo, encontrar família e ficar em casa, né? Então eu fico muito feliz em poder conhecer um pouco mais do corpo de Cristo, que se reúne aqui em Laranjeiras. Eu me chamo Francisco e estou aqui no Rio de Janeiro há pouco mais de 4 anos. Sou da Bahia. Eita, coisa boa. Então não precisa se preocupar se eu falar alguma palavra esquisita que vocês vão entender, né? Porque às vezes eu falo umas coisas aqui no Rio e ninguém entende nada que eu tô falando. Aí eu tenho que ficar olhando para ver se o povo entendeu assim, aí eu explico. Mas então tá bom, né? Eu sou filho de cearenses, né? E casado com uma cearense também. Então eu sou nordestino até onde dá para ser, graças a Deus. Mas o Senhor me chamou para servir aqui no Rio de Janeiro nos últimos anos. E desde 2017, então aproximadamente 9 anos aí, que eu tenho tido o privilégio de poder servir como missionário dos irmãos em missões nacionais. Estou com a camisa aqui do Radical Pantanal. Fiquei muito feliz quando eu vi aqui fora o Centro-Oeste, o mapa do Centro-Oeste, uma região tão necessitada de nossas orações e de nossos envios missionários, e especialmente a região pantaneira, que é a que eu escolhi homenagear com a camisa de hoje. Mas eu não fui radical no Pantanal, eu fui radical na Cristolândia, que vocês receberão hoje à noite. Eu fiquei muito feliz em saber que a Cristolândia virá aqui hoje à noite. Só para vocês se situarem, eu não sempre quis ser um missionário. Na verdade, minha vida sempre foi querer me desenvolver academicamente, profissionalmente e tal. E quando eu fui a fazer faculdade na capital, lá em Salvador, eu consegui realizar, assim, todos os meus sonhos estavam se realizando, né? Eu fui para a faculdade que eu planejei que eu ia, eu fui morar no bairro que eu disse que eu ia morar, eu entrei na empresa que eu disse que eu ia entrar, todos os meus planos estavam dando certo, exatamente como eu havia projetado. E eu sempre fui muito assim, planejador, detalhista e tudo mais, até que eu conheci o trabalho com pessoas em situação de rua e todos os meus planos foram destruídos, porque eu percebi que aquilo tudo era só para mim mesmo. E o trabalho com pessoas em situação de rua, especialmente na Cristolândia, me cativou por eu entender que havia muito mais para ser feito. E tudo que eu estava fazendo na minha vida, os meus planos, os meus projetos, e acreditem se quiser, não sei se isso surpreende alguém, mas inclusive o que eu fazia dentro da igreja era tudo para mim mesmo, não era para Deus. E quando eu conheci um trabalho que envolvia uma autodoação tão grande quanto o trabalho da Cristolândia, eu percebi que eu não estava vivendo para a glória de Deus de verdade. Então eu decidi que eu daria uma pausa na minha vida por 1 ano e seria um radical Cristolândia em 2017. Então eu pausei ali a minha vida e fui ser um radical Cristolândia. Só que no segundo mês de treinamento eu já sabia que não tinha condição de eu voltar para a minha vida que eu estava vivendo antes. E então, desde então, continuaram para ser 1 ano, já são 9 anos. Já conheci minha esposa no projeto, hoje somos casados, sou uma missionária também. E tenho hoje o privilégio, depois de ter servido por um bom tempo na Cristolândia, servir hoje na formação dos nossos missionários do Brasil. E aí, por isso, eu me sinto no direito de poder usar a camisa do Radical Pantanal, porque a gente está o tempo todo em cada região, conhecendo os projetos, mobilizando missionários para todos os outros projetos e garantindo que cada uma dessas pessoas que estão chegando com a gente vão ter as melhores ferramentas, as melhores condições para poder se desenvolver e completar a missão. Eu louvo muito a Deus pela vida dos irmãos, especialmente pelo que eu ouvi hoje aqui sobre os trabalhos missionários. E eu não sei se para vocês que estão acostumados, porque já estão aqui, isso passa desapercebido, mas para mim não passa, porque eu não estou acostumado com isso. O que é isso que eu não estou acostumado? É ver irmãos que se reúnem numa região como a Zona Sul do Rio, se interessar em ir para Realengo, para Austin ou para Moçambique, pregar o evangelho ali. Isso não é comum. E isso é incrível. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês por isso. Muitas vezes as igrejas se tornaram fortalezas, né, para a gente se proteger do mundo lá fora.
e saber que as paredes do templo não nos impedem de ver a necessidade é algo que nos alegra o coração. Então, Deus abençoe vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Atos, no capítulo 4. E o tema da nossa campanha é Minha Pátria para Cristo. Há muito tempo, em 1907, quando a Junta de Missões Nacionais foi fundada, juntamente com a Convenção Batista Brasileira e a Junta de Missões Mundiais, havia um interesse genuíno dos batistas brasileiros que se reuniram ali em Salvador, na época, inclusive, de completar uma missão que havia sido iniciada há pelo menos 25 anos antes. E um dos nossos líderes naquele tempo, que vocês devem ter ouvido falar, chamado Salomão Ginsburg, ele olhou para os batistas que se reuniram ali em Salvador e falou assim: o que vocês têm feito, batistas brasileiros? Estamos reunidos há 25 anos aqui e ainda há tanta coisa para fazer. E aí eu olho para aquele texto do Salomão Ginsburg, 25 anos depois que os batistas chegaram, 118 anos atrás, ainda dizendo assim: a gente já fez muita coisa, mas há tanto mais para fazer. Depois dele, coincidentemente, só que não é coincidência, né? 25 anos aproximadamente depois, a gente teve um outro missionário chamado Louis Mahlon Brecher, que foi um dos nossos diretores executivos de missões nacionais. E ele também olhou para o Brasil e falou assim: ainda há muita terra para possuir. Citando, obviamente, o texto de Josué, que é o texto que esse ano, em Missões Nacionais, a gente resolveu homenagear. Porque nós não estamos interessados em dizer que propomos uma coisa nova. Tivemos uma ideia nova aqui, genial, inovadora. Essa é a oração que há muito tempo se faz, para que a gente alcance a pátria para Cristo. Há muita gente sem conhecer a Jesus. E eu estava pensando nisso quando a gente começou a cantar, a primeira canção sobre o nome que me faz louvar. E eu não pude deixar de pensar que bom é a gente estar reunido aqui hoje, podendo dizer isso, né? Podendo ser inspirado pelo nome de Jesus, que nos faz louvá-lo. Mas como deixar de pensar naquelas pessoas que não conhecem esse nome? Tem gente que não conhece esse nome. E a gente não precisa ir muito longe para descobrir isso. Existem pessoas aqui em nossa cidade que não conhecem o nome de Jesus. Não conhecem mesmo, nunca nem ouviram falar. Porque alguns nem ouvem, são surdos, literalmente. E quem pregará para esse povo, se não formos nós? No texto que a gente lerá, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente aprende com a igreja, lá no início, a igreja primitiva, em Atos, de como a gente pode, então, completar essa missão que o Senhor Jesus nos deu. Como conquistar a pátria para Cristo? Gostaria de ler o texto de Atos 4, a gente vai ler a partir do verso 23, tá bom? Eu vou ler a versão transformadora, caso dê para colocar, mas se não der, está tudo bem também. O texto diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Pai, e aqui estão os nossos corações. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fira o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Nos ajude a entender a sua vontade e a ter coragem de obedecê-la, Senhor. Amém.
esse é um texto fantástico, fantástico. Mas é muito mais fantástico, ou é conhecido por ser fantástico, pelas partes anteriores. O que acontece nos versículos anteriores? A gente tem Pedro e João, discípulo de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus. Eles se reuniram junto com todos os outros discípulos, orando, aguardando a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, enche eles, esse texto está em Atos capítulo 2, todos eles então são capacitados com poder para testemunhar. É o que Jesus fala em Atos capítulo 1, 8. Receberão poder para serem minhas testemunhas. E eles então começam a ser isso, testemunhas de Jesus. Pedro e João, então, indo, numa das vezes que eles costumavam ir ao templo, que era o hábito deles, eles iam ao templo e eles estavam entrando no templo e encontraram um homem que estava há muito tempo sem conseguir andar. Muito tempo. E quando esse homem pediu dinheiro para eles, Pedro falou aquela frase que vocês conhecem muito bem, com certeza, diz assim: ouro e prata não tem, mas o que eu tenho te dou. Levante e ande. E o homem foi curado naquele momento. E quando ele foi curado, toda a multidão de pessoas que estavam reunidas no templo ficaram, assim, assombrados com o tamanho do poder que foi demonstrado ali, o milagre que aconteceu. Alguém que passou a vida inteira sem conseguir andar, agora tinha sido curado. Quem são esses homens? E eles se reuniram ali, ao redor de Pedro e João, e começaram aquele alvoroço, e Pedro e João aproveitaram a oportunidade, é claro, e pregaram o evangelho. E pregando o evangelho, várias pessoas foram convertidas naquele momento. Mas algumas outras não ficaram felizes com o que estava acontecendo, porque afinal de contas a gente tinha Pedro e João atrapalhando o fluxo ali do templo. Eles chegaram, fizeram um alvoroço, estavam atraindo a atenção para eles, e mais, estavam falando o nome de Jesus, que tinha sido morto há alguns meses antes. Então eles foram presos, Pedro e João, e foram levados a julgamento no dia seguinte. E em julgamento, eles foram ordenados que não falassem mais no nome de Jesus. E aí Pedro responde, no versículo 20 do capítulo 4, texto fantástico, que diz assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Mesmo sendo ameaçados de morte, mesmo sendo ameaçados de prisão, de tortura novamente, eles dizem com segurança. Alguns versículos antes ele diz assim: veja se faz sentido eu obedecer mais aos homens do que a Deus. E aí ele diz: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Era mais forte do que eles. E veja, vocês lembram que Pedro, há alguns meses antes de Jesus ser crucificado, tinha negado Jesus, por medo. Se eu fosse Pedro, eu negaria Jesus aqui. Porque aqui era Pedro que estava em julgamento. Antes nem era Pedro que estava sendo julgado, era Jesus. E ele já ficou com medo. Mas aqui, ele sendo julgado, ele realmente podendo morrer, ele diz com autoridade: não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de anunciar. É mais forte do que nós. Não faz sentido obedecer mais aos homens do que a Deus, ainda que isso custasse a nossa vida. E o que acontece de diferente entre o Pedro antes da crucificação e o Pedro nesse texto? Acontece em Atos capítulo 2. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a ele a capacidade de testemunhar com coragem. Nos textos que se seguem, depois que eles disseram isso, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eles são então libertos, são soltos, e eles voltam, Pedro e João voltam para a assembleia de irmãos que estavam reunidos, o grupo de irmãos que estavam reunidos. E o que é esse grupo de irmãos que se reúne juntos para orar, para compartilhar da palavra e para encorajar uns aos outros para cumprir a missão? Isso é a igreja. E a igreja então estava reunida. E a gente vê no versículo 23, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E qual a importância disso aqui? A importância é que quando antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma missão clara. E essa missão está escrita nos 4 evangelhos, também em Atos. Em Mateus 28 a gente vê a missão. Versículo 18 a 20 diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, ide e fazei discípulos. Em Marcos, ide pregar o evangelho. Em Lucas, o texto também é sobre ir e pregar o arrependimento. Em João é sobre ir, ser enviado por Jesus, assim como Jesus havia sido enviado por Deus. E em Atos, no capítulo 1, é ir e ser testemunha de Jesus. Quem recebeu a missão
de ir e testemunhar, pregando e fazendo discípulos, foi o grupo de discípulos que se reúne, que se encoraja, que estuda a Bíblia e que vai. Ou seja, a missão foi dada à igreja. Sendo assim, não é papel de missões nacionais cumprir a missão. Não é papel de missões nacionais enviar missionários. O papel de quem deve cumprir a missão é da igreja. É a igreja que, organizando-se, achou que seria por bem ter uma agência de missões nacionais que organizasse e liderasse os projetos missionários. Mas missões nacionais não é a igreja. A igreja de Jesus que é a noiva. E é ela que tem um papel de cumprir a missão. Por isso, Pedro e João, sendo os missionários, depois de pregar, depois de testemunhar, depois de sofrer perseguição, voltam à igreja. E a gente vê isso em todo o texto de Atos. Paulo, quando foi enviado pela igreja de Antioquia, depois da primeira viagem missionária, ele volta para a igreja de Antioquia. E compartilha a igreja o que aconteceu, como a gente ouviu hoje. O que aconteceu ontem, quando a gente estava pregando em Realém. A igreja se reúne porque a igreja é responsável por isso. A missão é da igreja. E a igreja, portanto, tem um papel fundamental para garantir que a missão será cumprida. E por que isso é relevante a gente dizer hoje? Porque, irmãos, quando a gente fala minha pátria é para Cristo, e a gente tem uma agência de missões nacionais tão potente quanto missões nacionais que a gente tem hoje, graças a Deus, isso, por muitas vezes, cria no coração de algumas pessoas a sensação de que alguém está fazendo a missão. E o nosso papel é ficar aqui. Fala assim, é isso aí, vamos lá. Avança missões nacionais. Vamos lá. E aí chega a gente e fala assim, Francisco, rapaz, missões nacionais tem que mandar missionário lá para o Pantanal. Não tem missionário no Pantanal. Isso é verdade, tem missionário no Pantanal, a gente tem que mandar missionário, mas missões nacionais não tem missionário para mandar, não. Onde é que estão os missionários para mandar? Está na igreja. A gente tem que mandar missionário para o Pantanal? Então, igreja, vamos mandar missionários para o Pantanal. Nós hoje somos cerca de 1.200, 1.300 missionários em missões nacionais. E eles estão em todos os estados do Brasil. Todos os estados têm algum missionário de missões nacionais pregando o evangelho. Desde o Acre, para onde foi o primeiro missionário de missões nacionais enviado, foi para o Acre, ainda temos missionários lá pregando o evangelho naquele lugar. Na região sul, no norte do país, no mais distante norte do país, e no nordeste, tem muitos missionários ali. E todos esses missionários estão completando a missão porque um dia a igreja os enviou. E é por essa causa que a gente faz aquele jargão de dizer assim, eu sou missionário dos irmãos, sabe? Porque isso significa que quando eu estou na Cristolândia, indo e pregando o evangelho na Cracolândia, no Jacaré, quem está indo é a Igreja Batista em Laranjeiras. A igreja que está ali. Mas isso é muito importante de ser dito, porque quando a gente vem e recebe missionários, eu sei que vocês já receberam Davi quarta-feira, vão receber mais missionários hoje à noite, eu não sei se receberam mais missionários durante o mês, mas cada vez que esses missionários vierem aqui, é muito importante, irmãos, que vocês não percam de vista que o nosso papel aqui não é meramente agradecer e dizer, olha o que a gente está fazendo, mas é também encorajar para lembrar que a missão é da igreja. Não se acomodem em acreditar que o que já está sendo feito é o bastante, porque não é. Falando sobre os surdos, por exemplo, que é um povo que está muito no meu coração, nós temos hoje a maior população sem conhecer o Evangelho de Jesus no Brasil hoje, é a população surda. São 2 milhões e pouquinho de surdos profundos, que não ouvem absolutamente nada e que não conhecem a Jesus, uma grande parcela dessa população. Se a gente contar a outra percentual de pessoas que ouvem pouco, que existem graus de surdez, então a surdez profunda são 2 milhões e ainda tem 8 milhões de surdos de algum grau de surdez, e dessa quantidade de 10 milhões de surdos no Brasil, menos de 2% dessa população conhece Jesus. Quem pregará para eles? Porque os surdos, se não estão aqui hoje, eles estão em algum lugar. Onde eles estão? E quem se responsabilizará para pregar o evangelho aos surdos? Se a gente não tem nem a Bíblia completa na língua deles, na língua de sinais.
Apenas uma língua de sinais no mundo inteiro tem a Bíblia completa, que é a língua de sinais dos Estados Unidos. Todas as outras não possuem a tradução. E aí como é que o surdo vai abrir a Bíblia e ler, se ele não fala português? Ele fala outra língua. Ele compreende outra língua. E muitos surdos não conhecem português. Alguém precisa ir lá pregar para eles. Mas a gente não sabe ler, depois aprenda. Quando o primeiro casal de missionários chegou no Brasil e conseguiu ficar, o William e a Anne Bagby, eles eram dos Estados Unidos. E eles aprenderam português, porque amavam o povo brasileiro. E ele chegou aqui, o William, com 26 anos de idade. E a Anne, a sua esposa, com 22. E a carta que ele manda para a Junta de Missões Mundiais dos Estados Unidos, assim que ele chega no Brasil, ele chegou no porto aqui no Rio de Janeiro, e a carta diz que ele olhou para o horizonte da cidade, depois que o sol estava se pondo, e falou como que era belo esse lugar, mas como que essa beleza escondia uma população que estava tão em densas trevas. E por isso ele se esforçou para aprender a língua e pregar, e hoje a gente está aqui em Laranjeiras por isso. Alguém tem que aprender a língua de sinais para ir pregar para os surdos. E eu preciso deixar muito claro que a responsabilidade é nossa enquanto Igreja de Jesus. Não enxergue missões nacionais, portanto, como uma ferramenta para que a gente delegue a missão. Porque Missões Nacionais está aqui para servir a igreja local, para que a igreja cumpra a missão. A nossa missão é essa. A missão da igreja é multiplicar discípulos. E a missão da junta é impulsionar a igreja para completar a missão de multiplicar discípulos. Por isso a gente está aqui. É por essa causa que a gente está aqui. E por isso que a gente consegue vibrar quando a gente vê a missão em Austin, em Realengo e em tantos outros lugares e saber a igreja está avançando. Mas há muito mais a ser feito. O versículo seguinte, versículo 24, diz assim: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O início da oração é muito bonito. Porque o que é que eles ouvem? É como se Pedro e João falassem assim: rapaz, a gente pregou, a gente curou, a gente foi preso, a gente foi ameaçado, disseram que iam torturar e iam matar a gente. Proibiram a gente de falar o que a gente quer falar, o que a gente sabe que precisa falar. A igreja ouve isso e a primeira reação da igreja é recorrer ao Senhor. E não é qualquer Deus, não. É o Senhor, o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Se vocês recordarem de Mateus capítulo 28, no versículo 18 a 20, a gente tem a grande comissão ali que a gente conhece. E a gente conhece a grande comissão como ide fazer discípulos. Só que antes do versículo 19, o versículo 18 é muito importante. O versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão. Qual a relevância disso? A relevância é que se eu tivesse no lugar de Pedro e me obrigassem a não falar o nome de Jesus, porque senão iam me matar, eu teria negado Jesus ali mesmo. Assim como Pedro negou. Mas Pedro não negou nesse momento agora, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por essa causa também eu tenho certeza que se dependesse da minha própria força eu negaria. Mas por causa da autoridade que Jesus tem, eu tenho coragem de ir. E qual a importância disso para a gente? Às vezes, muitas vezes, algumas pessoas acreditam que o trabalho missionário não é para elas, porque elas não sabem pregar, porque elas nunca pregaram, porque elas não sabem conhecer o texto bíblico tanto, não fizeram uma faculdade de teologia, não conhecem as ferramentas missiológicas, as ferramentas de evangelismo, e ficam inseguras e ficam com medo. Meu irmão, se você está nessa condição, com esse sentimento no seu coração, eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você conhecer um dia um pregador do evangelho que vai pregar, seja num púlpito, ou fazer um trabalho evangelístico na rua ou em qualquer outro lugar, e essa pessoa não treme, porque não tem condição de pregar, essa pessoa está errada. Porque ninguém em sã consciência chega diante de uma missão tão grandiosa como essa achando que é fácil. É desafiadora, dá medo, traz prejuízo, traz sofrimento, choro,
Mas quando o Senhor se manifesta, e apesar de nós nos usa, a gente consegue, inclusive, sorrir enquanto chora. E celebrar pelo privilégio de poder pregar o Evangelho apesar de nós. É o que acontece no capítulo 5. Nesse capítulo seguinte aqui. Quando eles pregam o Evangelho, são presos de novo. E dessa vez não são só ameaçados, são torturados. São chicoteados. E o texto diz que eles saíram pulando de alegria, porque foram encontrados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Quando a igreja ouve o relato, a igreja ora ao Senhor Deus, porque não há outro jeito de conquistar a pátria para Cristo, senão dependendo do poder do Senhor Deus. A missão foi dada à igreja, não porque a igreja pode, mas porque o Senhor Deus é poderoso. A missão foi dada à igreja, e a igreja se reúne com coragem para ir, não é porque a gente já está fazendo um monte de coisa, mas é porque o Senhor Deus nos capacita, Ele nos convoca, Ele nos salva, e Ele ainda nos dá o privilégio de participar da salvação de outras pessoas, nos dizendo o que falar, como falar e quando falar. É um negócio extraordinário, porque a gente fica assim, rapaz, não tenho ideia do que eu vou falar agora. E o negócio acontece, e o negócio é esquisito. Porque o Senhor, Ele abre portas para a pregação do Evangelho, porque o mais interessado na salvação é o Senhor. E Ele abre portas. Mas a igreja tinha uma responsabilidade aqui, de se ajoelhar diante do Senhor, de levantar a voz para Ele, de buscar a ajuda dEle. Então, irmãos, eu quero dizer, você está dizendo que a gente não consegue cumprir a missão? É isso mesmo que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que a missão foi dada a vocês mesmo assim. Então, o que é que vocês vão fazer com isso? A não ser se ajoelhar diante do Senhor e implorar ao Senhor, Senhor, nos ajude, porque o Senhor é Senhor, eu não. O Senhor é Deus, eu não sou. Graças ao Senhor por isso, porque Ele tem poder, e isso me dá a certeza que a missão vai ser cumprida. E aí eu vou pregar sem a expectativa de, rapaz, eu tenho que ser muito bom para conseguir convencer aquelas pessoas a pregar o Evangelho. Ou então, eu vou pregar e eu tenho que ser muito bom para conseguir converter aquela criatura ali a deixar o pecado e ser salvo. Não, porque eu sei que eu jamais serei bom o suficiente para isso acontecer. Não serei, irmãos, é muito fácil chegar aqui no púlpito e falar umas coisas bonitas, você não me conhece, não sabe meu coração, o Senhor conhece meu coração. E sabendo que o Senhor conhece meu coração, eu sei que Ele sabe, que eu não sei, que eu não sou digno, que eu não sou capaz, que eu não posso. Mas não é por mim, é por Ele. Isso lembra a nós a necessidade de depender do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, se vocês estão de fato comprometidos com esse tema, se vocês querem mesmo ver a pátria transformada e alcançada para Jesus, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não se reunir em oração. A oração é tão negligenciada, irmãos. A gente gasta tanto tempo com tanta estratégia, tanta discussão, tanto argumento, e tão pouco tempo em oração. Como é que a gente vai gastar pouco tempo falando com quem pode resolver o problema? A gente vai tentar e fracassar. Sozinhos não conseguiremos. Para lembrar que a pátria precisa ser alcançada para Cristo, nós precisamos apenas abrir os olhos e ver ao nosso redor o que está acontecendo. Mas para lembrar que a pátria pode sim ser alcançada para Cristo, a gente não vai lembrar olhando para os nossos olhos, olhando no espelho, vendo nossa força e falando, olha como eu sou bom, olha como eu consigo. A gente vai fazer agora o treinamento evangelístico e é por causa do treinamento evangelístico que a gente vai conseguir pregar o Evangelho. Não. Mas é dependendo do Senhor Jesus que a gente vai conseguir. E aí o treinamento faz sentido, porque eu vou ser um instrumento afiado para que o Senhor opere, ou um instrumento afinado para que o Senhor toque as canções por intermédio de mim.
Mas eu preciso apelar aos irmãos para essa que é a maior contribuição que a igreja precisa dar a missões. Orem e não cessem de orar, porque a gente faz muita coisa no campo com pouca gente. Faz mesmo. A gente faz muita coisa no campo com pouco dinheiro, mas a gente não faz nada sem oração. Então ore. Os textos continuam, versículos 25 diz assim: falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que se perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão, pela tua vontade. Então eu quero lembrar aos irmãos que para a gente conseguir alcançar a pátria para Cristo, a gente precisa lembrar que o plano já está traçado. O Senhor Jesus, ele não foi pego de surpresa. E a missão que foi dada à igreja não foi um plano B. Mas desde antes, há muito tempo, a gente pode lembrar de Abraão, quando ele foi chamado por Deus. A ideia de Deus era que por meio dele, somente as famílias, filhas dele seriam abençoadas. É isso que diz o texto? Deus chamou Abraão para que somente as famílias da Zona Sul fossem abençoadas. É isso que diz o texto? Mas Deus chamou Abraão para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. O Senhor Deus sempre faz um movimento em direção à humanidade, porque Ele tem interesse em restaurar o relacionamento. Por isso que Paulo chama esse ministério de ministério da reconciliação. Porque nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Vou contar para vocês o Evangelho. Que a gente parece que sabe que é Evangelho. Evangelho a gente sabe o tempo todo, a gente fala de Evangelho. Mas muitas vezes a gente não sabe, não. Nós somos criados com o propósito de viver em comunhão perfeita com o Senhor, mas pecamos em Adão e Eva. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eles pecaram, eles tinham que morrer. Só que Deus é justo, santo e poderoso. Ele não podia simplesmente fingir que nada aconteceu. Ele tinha que punir o pecador. Sendo assim, Deus tinha que matar o pecador. A morte teria que acontecer. Não dá para ele fingir que nada aconteceu. Que juiz injusto seria esse? Que não paga o salário que se deve. Se você matar alguém hoje, o juiz, por mais amigo seu que seja, se ele for justo, ele precisa te condenar. E Deus é justo. Sendo assim, o salário precisa ser pago. Precisava ser pago a Adão e Eva, e precisava ser pago a cada um de nós. Porque eu já pequei. Já pequei hoje, e o dia nem começou direito. Precisava morrer. Graças a Deus, porém, o Senhor não é só justo, Ele também é muito amoroso e gracioso. Então é como se Ele pensasse um plano e fizesse assim: como eu posso pagar o salário que precisa ser pago? E satisfazer a ira, ao mesmo tempo preservar esse povo que eu amo tanto. Alguém tem que morrer. Quem morrerá? E aí ele procurou. Texto do Salmo, e Paulo repete esse texto em Romanos capítulo 3, diz que o Senhor olha do céu para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que busque. E não há um. Não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e separaram da glória de Deus. Então não havia ninguém aqui que pudesse morrer por todos os outros, para que Deus pudesse pagar o salário e preservar o que Ele amava. Não tinha ninguém. Então só tinha um. Um que seria capaz de suportar toda a ira de Deus e ao mesmo tempo preservar aqueles que Ele amava. E esse único que podia suportar a ira de Deus era Deus. Então Ele constrói um plano para se fazer carne, habitar entre nós, humano, 100% humano, 100% Deus, para morrer em nosso lugar. E quando Ele morre, agora a gente não precisa mais morrer. Esse plano foi traçado há muito tempo. Ter o privilégio de participar de uma guerra vencida é extraordinário.
porque a gente consegue ver a vitória diante dos nossos olhos o tempo todo, porque a vitória já foi conquistada na cruz, e a visão da pátria alcançada já foi dita. Na verdade, muito mais do que a pátria, o texto de Atos, no capítulo 7, no versículo 9, diz claramente a visão que João viu. Uma multidão de gente, de todas as tribos, povos, línguas e nações, de joelhos diante do Senhor, confessando que Ele é o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. A guerra está vencida, a vitória já foi decretada, e a missão foi dada. Irmãos, o apelo não é um apelo assim, queridos, por favor, façam alguma coisa, para que a gente possa então completar a missão. Não é esse o apelo. Não é. O apelo é outro. É o seguinte, queridos, o Senhor Deus tem uma missão, e Ele está executando a sua missão. A pergunta é se você vai fazer parte disso, ou se você preferirá ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. A igreja que se reuniu aqui em Jerusalém nesse dia não quis ficar de fora, e entendeu que o primeiro passo era se reunir e orar, depender do Senhor e confiar que esse plano é eterno, e que por isso já tem garantia de vitória. E aí, para a gente encerrar o texto diz assim, versículo 29, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e concede aos teus servos proteção, e concede aos teus servos segurança, e concede aos teus servos um lugar seguro para a gente não ser perturbado pelos pecadores que querem entrar na igreja e ficar fazendo barulho porque estão bêbados. E protege os teus servos, Senhor. Concede aos teus servos um lugar tranquilo, longe dos tiroteios, para que a gente possa continuar a nossa canção sem atrapalhar? Não. Concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Num momento de perseguição e ameaça real de vida, eles estavam interessados em coragem para não desistir. Irmãos, essa oração não é fácil. E eu quero desafiar os irmãos a orar por isso. Que o Senhor dê coragem a nós, para que a gente pregue com intrepidez a palavra do Evangelho, sem medo. Medo de perder a nossa vida, se for necessário. Mas vamos mais devagar. Pedro falou para Jesus em João capítulo 13, Senhor, por ti daria a minha vida. É fácil dizer isso, quando a gente não está sendo ameaçado de morte. Mas Jesus falou, você dará a vida por mim? Ainda hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Então, vamos botar o pé no chão? E saber que, de fato, se for necessário, nós precisamos ter disposição de dar nossa vida para Jesus. Mas o que é que o Senhor está pedindo para que você renuncie agora e que você não está conseguindo renunciar? Presente isso ao Senhor e peça a Ele coragem para fazer isso. Peça coragem para ir, porque os campos estão brancos. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus chegou ao Rio de Janeiro e a Laranjeiras, e nós somos salvos. Mas há 10 milhões de surdos que não conhecem a Jesus e estão indo para o inferno agora. E nós não sabemos dizer sequer, Jesus te ama. Eu vou ensinar vocês, Jesus te ama. Tão simples, tão fácil. Mas você não vai falar só Jesus te ama. Você precisa falar mais. Você precisa perguntar qual é o nome dele. Precisa querer saber a idade dele.
precisa perguntar se ele conhece a Jesus já. Precisa convidar para vir ao culto. Precisa ter alguém que interprete a pregação para que ele ouça. Precisamos ter uma igreja pensada para os surdos. A gente tem uma igreja para surdos aqui no Rio de Janeiro, sabia? Funciona em Andaraí. A gente tem uma outra igreja lá em Nova Iguaçu. Igreja Batista em Libras de Nova Iguaçu. Bombando, tá bombando lá. A gente tem outra igreja lá em Camaçari, na Bahia. E a gente tem outra igreja lá em Juazeiro do Norte. Mas vocês acham que a gente vai alcançar os surdos do Brasil? Com 4 igrejas. Mas a gente tem 8.000 igrejas batistas no Brasil. Que reunidas podem alcançar os surdos do Brasil para Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que não esqueçam que a missão foi dada à igreja, do desafio que está colocado diante de nós. E que nós só conseguiremos fazer isso dependendo de Jesus, confiando na autoridade do seu poder. Mas isso precisa começar agora e aqui. Meu apelo para os irmãos é que a gente já comece a fazer alguma coisa em direção a esse povo, por exemplo, os surdos. Procura na internet um curso de Libras. Tem um monte de vídeo gratuito no YouTube ensinando alguma coisa. Quer conhecer surdo? Vai ali em Andaraí. Vai em Nova Iguaçu, aqui do lado. Se envolve com o trabalho e tenha coragem de pedir ao Senhor: Senhor, traz um surdo para cá. Eita, imagina. E aí? Quem é que vai pregar? Tenha coragem. O Senhor Jesus capacitará os irmãos com a pregação do Evangelho, com a coragem suficiente para pregar o Evangelho e com a disposição de ouvir a sua voz. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade de estar com vocês. Que Deus abençoe. Não falei também, aqui no Rio de Janeiro, eu sou membro da Igreja Batista de Jardim Clarice, aqui em Jacarepaguá, no Anil, onde eu sirvo como pastor de missões lá também. Então, trago também um abraço da nossa igreja, que juntos possamos cumprir a missão. Deus abençoe. Em nome de Jesus.